O Botafogo fez a sua parte, venceu o Fortaleza, aplicou uma goleada 4-2 no rival, acabou rebaixando, né, o Fortaleza, o que é uma pena, mas enfim, cada um com seus problemas, né? Quando era a nossa vez, que estava há 5, 6 anos atrás, que ficava brigando por rebaixamento, os adversários iam lá, ganhavam, faziam o seu dever de casa e cada um com seus problemas, né? Então, infelizmente, dessa vez, a bola da vez foi o Fortaleza, né? Não tenho nada contra o Fortaleza, muito pelo contrário, desejo até sorte para eles ano que vem na Série B. Acabaram sendo rebaixados também com o Ceará, né? Seu arquirrival. Então, infelizmente, sobrou para o Fortaleza, mas nós fizemos nossa parte. Vencemos, aplicamos 4-2 no Fortaleza e em dado momento da rodada, a gente até estava conseguindo a vaga direta para a Libertadores. Quando o Arthur Cabral vira o jogo, faz 2-1 para o Botafogo, nesse momento o Botafogo ocupava a quinta colocação, né? Porque o Fluminense ainda empatava em 0-0 com o Bahia. Então, naquele momento, naquele instante, o Botafogo conseguia ocupar a quinta colocação. Infelizmente, né, o Botafogo acabou confirmando a sua vitória com o Fortaleza, mas infelizmente o Fluminense, lá no Maracanã, fez 2-0 no Bahia, acabou ao longo do segundo tempo conseguindo a sua vitória e garantiu a quinta colocação, e o Botafogo acabou ficando na sexta posição. Agora, o que o torcedor botafoguense precisa fazer, né? Entramos de férias? Entramos de férias de um modo mais ou menos ali stand-by, digamos assim, né? O torcedor do Botafogo e o do São Paulo também, né? Vou explicar por quê ao longo do vídeo. Mas agora, o Campeonato Brasileiro acabou, mas a Copa do Brasil não. A Copa do Brasil continua nas suas fases semifinais, né? Com Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses 4 times, um vai ter que ser o campeão. A final perfeita para o botafoguense seria Cruzeiro e Fluminense na final. Infelizmente, né, eu vou dar a minha opinião aqui, de maneira nenhuma eu consigo torcer para o Fluminense ser campeão. Isso aí é uma carta fora do baralho, na minha opinião. Não sei se você, como torcedor alvinegro, sustentaria o Fluminense ser campeão da Copa do Brasil para o Botafogo ganhar uma vaga direta na Libertadores. Bem, eu penso da seguinte forma, a Libertadores já está garantida, né? Tem que saber agora em qual fase a gente vai entrar. Então, para a gente entrar numa fase direta de grupos, para o Fluminense ser campeão, eu prefiro entrar na pré-Libertadores, e rivais, a gente não consegue, eu não consigo torcer para rival. Então, infelizmente, eu prefiro o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ser o grande campeão da Copa do Brasil e ponto final. Sobre as torcidas de Botafogo e São Paulo estarem em modo stand-by, que eu mencionei agora há pouco, eu vou explicar agora. Mas antes, galera, se inscreve aí no canal, dá o seu like, curte o vídeo, dá essa moral pra gente aí, que agora no começo é muito importante pra gente que tá começando, valeu? Então, como eu dizia, o Cruzeiro e o Fluminense, fazendo essa final da Copa do Brasil, eles vão garantir uma vaga direta para a Libertadores, já que o campeão da Copa do Brasil garante uma vaga direta para a Libertadores. Só que Cruzeiro e Fluminense estão à frente do Botafogo na tabela. Então farei com que uma das vagas deles fosse aberta para o próximo da fila no Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, que é o 6º colocado. Então, Cruzeiro ou Fluminense sendo campeão, mas vai ser o Cruzeiro? Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, abriria essa 6ª vaga e o Botafogo herdaria essa vaga direta para a Libertadores. Agora, o São Paulo, que é o 8º colocado, né? 8º colocado de maneira culposa, quando não há intenção de ser o 8º colocado, né? Porque ninguém, falando sério, ninguém merecia essa 8ª colocação. Nem São Paulo, nem Corinthians, nem Bragantino, nem Grêmio, Atlético. Ninguém merecia essa 8ª colocação, vamos ser sinceros. Caiu no colo do São Paulo. Então, o São Paulo, ele herda, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, ou o Fluminense, mas o São Paulo herda a vaga do Botafogo na pré-Libertadores. E aí iria Bahia e São Paulo para a pré-Libertadores, né? Então, essas duas torcidas ainda estão de olho ali no que vai acontecer na Copa do Brasil. Se Deus quiser, o Cruzeiro vai ser o campeão, né? E a gente vai ficar com essa vaguinha aí, indo para a fase diretos, o que vai ser muito bom para o nosso calendário no ano que vem. E eu digo isso, galera, pelo seguinte, se o Botafogo não for para pré-Libertadores e for direto para a fase de grupos, primeiro, ele mata 4 datas no seu calendário, né, de jogos decisivos de pré-Libertadores. Então, nosso calendário, que já é inchado, ficaria com 4 datas a menos, o que é uma boa. Outra coisa seria evitar uma eliminação precoce, né? Mata-mata, tudo pode acontecer, né? A gente sabe muito bem esse tipo de situação. A gente pode pegar uma altitude, a gente pode pegar um time mais chato ali, fazer uma retranca, levar para os pênaltis. Então, é bom evitar,
né, um confronto desse, além de já garantir o dinheiro da fase de grupos de uma maneira ok, né, de uma maneira direta. Então, essa parte aí seria muito importante para a gente evitar essa pré-Libertadores. Outro cenário é se Corinthians ou Vasco forem os campeões da Copa do Brasil. Aí, nada muda para o Botafogo, né? Corinthians e Vasco estão atrás do Botafogo, né? Então, o Botafogo continuaria na pré-Libertadores e quem iria para a fase de grupos diretos seria o campeão, ou o Corinthians ou o Vasco. Mas vamos tentar evitar esse cenário, até porque, vamos ser bem sinceros, são os dois times que estão praticando o pior futebol. Uma final mais lógica realmente seria Cruzeiro e Fluminense. O Botafogo termina o ano de uma maneira, digamos, razoável, de uma maneira boa, né? 10 jogos de invencibilidade, né? 5 vitórias e 5 empates ao longo desse período. Os comandados de David Ancelotti realmente conseguiram produzir um padrão ali, conseguiram reverter resultados de uma maneira que o Botafogo não estava conseguindo. Então, assim, mostrou ali uma resiliência boa, mostrou um comando da equipe. Eu acho que o David, mesmo com todos os problemas de lesão, né, a carnificina que fizeram nos atletas do Botafogo, N lesões musculares, além dos bastidores agitados, né, relação de John Textor, Clube Social, SAF, Eagle, Ares, enfim, todo mundo, né, conturbando ali o ambiente, mas o David conseguiu, de certa forma, ali, proteger, blindar o elenco, os atletas e praticou futebol. O Botafogo jogou bem nessas últimas rodadas. Quem diria que o Botafogo tomando de 2-0 do Cruzeiro lá no Mineirão, o Cruzeiro jogando bem, o Botafogo fosse buscar um empate, né? Ontem mesmo, contra o Fortaleza, o Botafogo sai perdendo, depois toma um pênalti ali de uma maneira meio, né, engraçada, digamos assim, porque o Botafogo faz o gol e aí o VAR chama para ver o lance anterior. O Botafogo, além de perder o gol, sofre um pênalti. O que era para ser 3-1 vira 2-2. Isso poderia abalar o emocional, mas não. O Botafogo foi lá, continuou atacando, fez o terceiro, depois fez o quarto. Então, na minha opinião, o David Ancelotti fez um bom trabalho, merece continuar no próximo ano, né? Já tem ali uma base, com reforços pontuais, o Botafogo tem que brigar na parte de cima, é o que o torcedor espera. Para você ver, anos anteriores, um ano frustrante para o Botafogo era cair para a Série B, era ficar em 15º, né? Era se livrar na última rodada. Hoje, um sexto colocado é um ano frustrante para o botafoguense. Então, nós esperamos mais ano que vem. O próprio David Ancelotti falou isso também, que espera mais, ele também se cobra muito. Em entrevista coletiva, ele mencionou que quer melhorar para ano que vem e vai melhorar, né? Com o apoio da torcida, com o apoio dos jogadores, do elenco. Então, o Botafogo tem tudo para fazer um bom ano que vem. Ano que vem tem Copa do Mundo, tem parada. O Botafogo tem que ver como que vai ser essa relação, se o David vai para a Copa do Mundo, se não vai, quando que ele vai, qual o período que ele vai ficar ali afastado. Tudo bem que as férias ano que vem provavelmente serão fracionadas, não serão 30 dias corridos, vão ser 15, depois 15, ou 20, 10. Então vai ter ali uns 15 dias que os jogadores vão ficar parados, né? Nesse tempo, o David pode ir para a seleção, mas ele tem que ver o retorno dele, né? Porque acabou a Copa do Mundo, já volta o Campeonato Brasileiro, já volta a Libertadores. Então, é importante que o David tenha o elenco na mão e fazer de tudo para que o Botafogo tenha um grande ano que vem. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, até porque somos mais Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.